Você já parou para pensar no que existe nas profundezas mais obscuras do nosso planeta? Se você acha que já ouviu histórias assustadoras sobre o fundo do mar, prepare-se, porque hoje, em Rastros do Medo, nós vamos descer juntos ao lugar mais misterioso e perigoso da Terra, a Fossa das Marianas. Mas ao contrário do que você imagina, não é só escuridão, pressão esmagadora ou criaturas bizarras que se escondem lá embaixo. Existe um segredo proibido que pode de verdade mudar tudo o que a humanidade sabe sobre vida, morte e talvez até sobre o nosso futuro. Antes de mergulhar, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque o que você vai ouvir agora é material de arquivo secreto, uma mistura de ciência, horror e conspiração digna dos maiores filmes do mundo. Preparado? Então respire fundo, porque nosso mergulho vai começar. O abismo chamado Marianas. Imagine um abismo com mais de 11 mil metros de profundidade. A Fossa das Marianas é o ponto mais profundo dos oceanos. É uma fenda tão escura que a luz do sol nunca alcança. É um lugar onde a pressão poderia esmagar qualquer ser humano instantaneamente. Mas apesar de todo esse perigo, o que mais assusta não é a física, mas sim o desconhecido. A escuridão absoluta engole qualquer tentativa de compreensão. O silêncio é quebrado apenas por ecos que parecem não pertencer a este mundo. É um lugar onde a lógica humana parece se dissolver, como se a própria natureza desafiasse nossa existência. Ninguém sabe o que pode existir lá. Nenhum ser humano jamais pôs os pés ou as mãos, menos no fundo verdadeiro da fossa. As expedições que tentaram voltaram mudadas. Algumas jamais voltaram. O que eles viram? O que encontraram? Relatos de marinheiros e cientistas falam de uma sensação de serem observados, como se algo ou alguém estivesse esperando nas profundezas. Há quem diga que a fossa não é apenas um abismo geológico, mas uma fronteira, um limiar entre o conhecido e algo que transcende a compreensão humana. Os poucos registros que existem são fragmentados, muitas vezes censurados ou perdidos em arquivos confidenciais. Há rumores de que algumas expedições foram interrompidas por ordens governamentais, com equipes inteiras sendo silenciadas sob acordos de confidencialidade. O que poderia ser tão perigoso a ponto de justificar tal sigilo? A resposta, segundo alguns, está no fato de que a Fossa das Marianas não é apenas um lugar físico, mas um enigma que desafia tudo o que acreditamos saber sobre o planeta. Os primeiros relatos, o que as expedições viram, desde a década de 1960, quando o Trist desceu até o Challenger Deep, surgem relatos de fenômenos inexplicáveis. As primeiras comunicações ficavam, instrumentos falhavam, sensores captavam sons que desafiavam toda a lógica conhecida. Não eram baleias, não eram tubarões, eram algo mais. Os tripulantes do Trist relataram uma sensação de desconforto, como se o oceano estivesse vivo ao redor deles. Equipamentos eletrônicos desligavam sem motivo aparente. Muitos afirmam ouvir gritos metálicos, quase mecânicos, vindos das profundezas, luzes que se movem rapidamente como se algo inteligente estivesse observando. O mistério virou combustível para teorias da conspiração. Alguns acreditam que essas luzes poderiam ser bioluminescência de criaturas desconhecidas. Outros especulam sobre tecnologia avançada, talvez de origem não humana. Documentos desclassificados de expedições soviéticas mencionam anomálias ópticas e padrões de movimento que não correspondem a nenhum animal conhecido. Os registros sonoros captados por hidrofone são inquietantes. Além dos gritos metálicos, há relatos de pulsos rítmicos, quase como um código que ecoa por minutos antes de desaparecerem. Alguns cientistas acreditam que os padrões sugerem intencionalidade, como se algo estivesse tentando se comunicar. O que quer que seja, esses relatos estabeleceram a fossa como um lugar onde o impossível parece possível. A coisa que mexeu com todos. Em 2012, James Cameron desceu até o fundo da fossa. As câmeras captaram movimentos estranhos e uma sombra gigante, maior que um submarino. Nada foi oficialmente revelado, mas o áudio vazou. Tem alguma coisa olhando para mim. Cameron nunca confirmou publicamente o que viu, mas pessoas próximas dizem que ele ficou abalado. Ele evitou discussões sobre o que encontrou. Alguns dizem que foi apenas paranoia, outros afirmam que ele nunca mais foi o mesmo. O mistério aumentou. A sombra foi descrita como tendo contornos desconhecidos. Alguns especulam que foi uma ilusão óptica causada pela pressão e escuridão, mas análises sugerem que o objeto se movia deliberadamente, como se estivesse acompanhando o submersível. O impacto psicológico foi significativo. Cameron relatou uma presença durante a descida. Ele descreveu o fundo da fossa como um lugar que não pertence a nós. A falta de respostas concretas aumentou o fascínio público. A expedição de 2012 se tornou um marco para os mistérios da Fossa das Marianas. Criaturas abissais, a vida que não deveria existir. O abismo guarda criaturas que desafiam a ciência.
Peixes translúcidos, tubarões fantasma, crustáceos fluorescentes, seres que brilham no escuro, monstros que parecem saídos de pesadelos. Cientistas captaram DNA desconhecido na água. Sim, material genético que não bate com nada catalogado na Terra. Como seres tão complexos sobrevivem em condições extremas, por que algumas criaturas não têm paralelos em outros ecossistemas? Será que existe uma linhagem paralela ou até vida de origem alienígena? Documentos da Marinha Americana falam em anomalias biológicas não terrestres. Algumas amostras mostram adaptações biológicas impossíveis de explicar. Essas descobertas levantam debate sobre a fossa ser um laboratório natural. Além disso, há relatos de criaturas com comportamentos inteligentes. Crustáceos manipulando objetos, como se houvesse aprendizado ou intencionalidade. Essas observações alimentam a ideia de que a fossa pode abrigar inteligência ainda incompreendida. A cada nova expedição, as perguntas crescem, mas as respostas são escassas. Sons inexplicáveis. O chamado do abismo. Um dos maiores mistérios são os sons registrados a quase 11 mil metros. O bloop ecoou em todo o Oceano Pacífico em 1997. O som foi tão potente que muitos acreditaram ser de uma criatura colossal. Oficialmente, disseram ser gelo se quebrando. Mas áudios mostram um padrão de frequência nunca visto antes. Algo com inteligência, algo comunicando. Estudos revelaram que o bloop não se alinha com nenhum fenômeno natural. Será que há um monstro adormecido maior que qualquer baleia azul? Ou seria uma máquina ancestral, um artefato deixado por civilizações perdidas? Outros sons, como Julia e Whistle, também foram captados. Eles apresentam padrões de repetição, quase como uma linguagem. Os sinais parecem responder a estímulos, como submersíveis ou sondas. O impacto desses sons vai além da ciência. Marinheiros relatam um efeito psicológico perturbador ao ouvi-los. Alguns sentem uma sensação de chamado, como se os sons evocassem um desejo de descer mais fundo. Arquivos secretos. O que o governo esconde? O governo dos Estados Unidos da América, Rússia e China enviaram sondas à Fossa das Marianas. Muitos equipamentos foram perdidos, misteriosamente desaparecidos. Boatos dizem que bases submarinas monitoram atividades anômalas. Documentos vazados mostram que a fossa é tratada como zona de risco biológico e tecnológico. Esses documentos falam de drones que captaram imagens de estruturas não identificadas. Esses drones perderam contato, sugerindo que algo interfere nas operações. Seria medo de um novo vírus mortal ou uma tecnologia desconhecida? Relatos dizem que sondas recuperadas apresentaram danos de ataques físicos. Algumas comunicações interceptadas mostram que a fossa é monitorada continuamente. Os protocolos de segurança superam os usados em zonas de guerra. O sigilo em torno das operações alimenta especulações. Alguns acreditam que os governos sabem mais do que revelam, por medo de pânico global ou por tentar replicar tecnologias encontradas. A falta de transparência só aumenta a desconfiança. A fossa guarda segredos que poderiam redefinir a história da humanidade. Teorias da conspiração, portais, civilizações perdidas e experimentos. Há quem jure que a fossa é um portal dimensional, onde criaturas atravessam para o nosso mundo. Outros acreditam que Atlântida afundou ali, deixando tecnologias que ainda funcionam. Alguns relatam avistamentos de luzes geométricas ou escrita alienígena em pedras submersas. Essas teorias ganharam força com relatos de mergulhadores. Eles afirmam ter visto padrões luminosos formando símbolos complexos. Esses símbolos desapareceram antes de serem registrados. Há também a teoria de experimentos genéticos secretos no local, como criação de supersoldados submarinos ou armas biológicas. Documentos vazados sugerem que programas militares exploraram a fossa em busca de materiais biológicos. Outros apontam para fenômenos paranormais, coincidências com avistamentos de OVNIs no Pacífico. A teoria de um portal dimensional é alimentada por anomalias magnéticas na região. Essas anomalias poderiam indicar forças além da compreensão científica atual. Sobreviventes e sinais de alerta. Poucas pessoas sobreviveram a expedições extremas na fossa. Algumas nunca mais falaram sobre o que viram. Outras desenvolveram fobias intensas e pesadelos recorrentes, o que pode causar tanto medo a ponto de calar uma testemunha para sempre. Relatos descrevem uma sensação de presença opressiva, como se algo invadisse suas mentes durante a descida. Alguns mergulhadores relatam sonhos vívidos, imagens de cidades submersas ou criaturas humanoides com olhos luminescentes. Esses relatos são consistentes o suficiente para sugerir um impacto psicológico único. Os poucos que falaram enfrentaram descrédito ou ameaças, ou novo enigma. Estruturas anômalas. Em 2023, cientistas captaram estruturas anômalas a 10.700 metros de profundidade. Alguns afirmam ser formações naturais. Outros apostam em ruínas de civilizações desconhecidas
ou bases extraterrestres. As imagens mostram padrões que lembram construções artificiais. Vídeos e fotos nunca chegaram ao público, o material foi classificado. Rumores dizem que as imagens foram analisadas por agências governamentais antes de serem arquivadas. Alguns cientistas afirmam que as estruturas foram erguidas com um propósito. O debate reacendeu teorias sobre civilizações perdidas ou bases extraterrestres. Risco real. A Fossa das Marianas pode esconder a chave para o fim ou salvação. A fossa esconde algo capaz de mudar o rumo da humanidade. Alguns temem que, se revelado, poderia causar pânico global. Outros acreditam que pode ser a chave para a evolução ou a cura de doenças. Há preocupações sobre vírus ou patógenos abissais, resistentes a antibióticos conhecidos. Governos e instituições científicas enfrentam um dilema. Explorar a fossa pode trazer avanços ou riscos catastróficos. O potencial para descobertas revolucionárias mantém a fossa como um grande enigma. O último segredo, o que nunca foi revelado. Uma gravação feita por uma sonda experimental mostra uma sombra gigante. A gravação termina com um ruído agudo e uma mensagem em código Morse. Não voltem aqui. A origem do sinal é desconhecida. A fossa continua a ser um lembrete de que há lugares que guardam segredos além da nossa compreensão. Se esse vídeo te arrepiou, já deixa o like. Se inscreve no Rastros do Medo. Todos os dias tem mais um mergulho nos mistérios mais sombrios. E não esquece, tem outro vídeo aparecendo na tela. Clica e continua com a gente nessa jornada pelo desconhecido. Até o próximo mergulho.